SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer compartilhar mais uma vez da palavra poderosa de Deus, uma palavra que nos edifica, nos toca, nos transforma de glória em glória, nos faz ser capacitados por ela, nos faz ser bem-sucedidos por ela. Esta palavra que é de amor, de compaixão, mas também é de fidelidade e também é de confronto, para que haja endireitamento. Quando nós entendemos, quando nós que estamos caminhando com Cristo entendemos que nem sempre a palavra será branda e suave, ela virá como uma espada para que possa haver endireitamento da minha e da tua vida, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar, está em Lucas, capítulo 14, nós vamos ler apenas 2 versículos. Diz assim a palavra de Deus, falando sobre um discípulo, o sal da terra. O sal é certamente bom, caso, porém, se tornar insípido, como restaurar-lhe o sabor? A palavra está clara. Como restaurar-lhe o sabor? Como vai fazer isso? E depois vem, versículo 35. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, esta direção do próprio Jesus, que também está em Mateus e Marcos, ela fala algo claro. Olha, se nos tornássemos como sal da terra, qual é a função do sal? Para tantas coisas, né? Para dar sabor, para colocar no alimento. Alguns falam que ele não poderia ser usado da forma que é. Eu posso fazer de uma forma diferente, eu posso usar um sal diferente, eu posso conduzir. Realmente, tudo que é em excesso faz mal. Mas aqui ele está determinando para o que serve, para a forma que vai ser utilizado e conduzido. Da mesma forma, faz uma analogia falando sal, é certamente bom. Claro, nós sabemos que ele presta para conservar a carne. Outrora não existia geladeiras ou freezer, ele tinha que usar na carne para conservar, para que o consumo fosse feito posteriormente. Ele serve para dar sabor ao alimento, ele serve para fazer várias coisas, né? É dado ao gado também, existem agregados para a terra, para que também que tem sal, que possam dar atributos, contribuir para que a terra seja mais fértil. Existe uma série de fatores. Então nós precisamos entender de que forma eu e você caminhamos, entendendo que o sal certamente é bom, porém se ele for insípido, como restaurar o sabor, como posso voltar o sabor ou como ele pode ser agregado para algo se ele não presta mais, se ele não agrega mais, se ele não tem nenhuma eficácia, se ele não pode mais fazer nada. Então esse sal está falando como se eu e você fôssemos um sal, que tivéssemos a capacidade de conservar, a capacidade de dar sabor, a capacidade de agregar algo. E agora, não mais sendo agora insípido, o que podemos fazer? De que forma vamos fazer? Ou seja, quando eu não agregar mais, quando eu e você não sermos mais, não mantivermos algo que possa fortalecer pessoas, que possa agregar algo a pessoas, que possa ajudar pessoas ou situações contrárias, nós possamos estar expostos a fazer coisas para o reino de Deus e a fazer coisas por pessoas. Quando chega um determinado momento em que eu não caminho mais pensando dessa forma. Eu quero eu não faço mais isso, porque eu preciso pensar em mim, em si próprio, só a minha família. Então nós precisamos entender algo grande, poderoso. Certa vez, este mês, me foi dada a oportunidade, por uma situação que está acontecendo, não no ministério, mas no emprego, né, onde eu trabalho ainda, me foi dada uma oportunidade de
de decidir se eu optaria por ir para uma outra localidade, para um outro lugar, e que não se definiu ainda qual seria a cidade, mas que eu tinha a oportunidade de estar em outro lugar, continuando na empresa, né? E a decisão, amados, ela é difícil às vezes, nós tomamos decisões que às vezes são difíceis de decidir imediatamente. Eu pedi se eu podia ter uns dias para pensar, né, 1 ou 2 dias, e eu, após 3 dias, eu decidi falar que, agradecendo, né, isso, porque tem que ser uma forma de mérito, de agradecimento, e eu simplesmente agradeci. Eu fiquei muito feliz por isso, mas entendendo que eu não posso pensar somente em mim. Este convite veio e seria agradável para mim, ou seja, eu continuaria na empresa a qual eu estou há 18 anos, vai fazer 18 anos, e continuaria. Então estaria tudo certo para mim e para minha família. Graças a Deus, glória a Deus, eu penso nisso também, que estaria tudo bem, mas, amados, eu preciso pensar além disso, eu preciso pensar no propósito, e o propósito é maior do que uma decisão. O propósito é maior do que um emprego, o propósito é maior do que eu pensar na minha vida, somente na minha família, nos meus filhos e na minha esposa. O propósito vai além disso. E às vezes nós não entendemos o propósito, porque o propósito é muito maior. O propósito cabe a nós decidir. Eu me torno um sal ou me torno insípido, que não se pode restaurar mais, ou eu continuo sendo sal da terra. Sal da terra, amados, eu entendo que nesse momento não é o tempo. Não houve paz no meu coração e não era o tempo de partir desta terra, de partir deste lugar, porque ainda existe o propósito, e o propósito é maior. E o propósito a qual Deus nos trouxe para este lugar, o propósito a qual Deus estabeleceu neste lugar, não se findou, não terminou, ainda continua, não se concluiu. Então eu entendo isso, amado, no meu coração. E quando eu conversei com a minha esposa, com o meu filho que está morando conosco, testificou isso, porque houve paz. E havendo paz, amados, o que eu posso fazer a não ser cumprir com o propósito de Deus e caminhar para que esse propósito se cumpra? Para alguns isso é loucura, para alguns isto é uma decisão equivocada, mas para aquele que descansa no Senhor e decidiu por um propósito maior, da mesma forma que Paulo se faz menção dele mesmo, o apóstolo Paulo no passado, que eu seja como espelho, que eu seja como referência, como modelo para aqueles que venham a obter a salvação em Cristo Jesus. Da mesma forma, amados, que Paulo foi, que eu pude me espelhar nele através de Cristo e que alguns possam posteriormente se espelhar em mim através de Cristo, para que entendam que maior é o propósito e maior é o reino de Deus. Então essa decisão poderia ser no primeiro dia uma decisão extremamente difícil, ou eu renuncio àquilo que eu desejo, que eu quero, pela vontade da carne, pela vontade da alma, de continuar, ter a minha remuneração, uma boa empresa, né, a qual eu trabalho há muitos anos na Mosaic Fertilizantes. É uma ótima empresa, uma empresa que me deu oportunidades nesses 18 anos, eu só tenho a agradecer. E deu mais uma oportunidade agora, mas eu preciso entender que o propósito é maior. E um dia, quem sabe, todos aqueles da minha família compreenderão, e aqueles que também estavam agora conosco e que estavam achando que isso é loucura, ou alguns que abraçaram a ideia e se alegraram conosco. Amados, existe um propósito, e o propósito é maior. Você precisa confiar em Deus, para que o propósito se cumpra, porque às vezes certamente eu poderia ter aceitado e continuaria a minha trajetória. Continuaria pregando a palavra na cidade que eu fosse, continuaria trabalhando, mas quando chegasse a velhice, será que eu ia compreender ou poderia dizer, Deus, me perdoe, eu não cumpri com o seu propósito, ou dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor me fortaleceu para que se cumprisse o seu propósito. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei em quem tenho crido e sei que o Senhor é galardoador daqueles que amam o Senhor. Então, amados, que você seja impulsionado a permanecer como sal da terra,
como sal que dá sabor, que agrega algo, que faz algo por um lugar, por uma nação, por um lugar que você está inserido. Seja onde você estiver, você é sal da terra. Que a palavra de Deus te conduza a ser fortalecido nele, e para ele são todas as coisas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.